Meus irmãos, Pai do Senhor, boa tarde. Estamos dando início a mais um podcast da UJAD. Queremos agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, curtindo os vídeos aqui do canal da UJAD. Nossa gratidão. E vem muita novidade por aí, tá certo? Então, continue se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, tá certo? E na tarde de hoje, irmãos, temos o prazer de estar recebendo aqui a tia Raquel, né, que foi uma cooperadora também aqui do departamento da UJAD. E hoje nós estaremos recebendo aqui, fazendo essa entrevista com a irmã Raquel. Irmã Raquel, Pai do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, irmão Rafael, boa tarde a todos. Nós aqui, irmãos, acho que os jovens daqui do campo conhecem bem a tia Raquel. Ela passou um bom período sendo uma das regentes da UJAD. E a gente vai conhecer um pouco mais da história aqui da irmã Raquel. E a gente já quer pedir a você, tá certo, para se inscrever aqui no canal da UJAD e seguir também as mídias sociais aqui da UJAD de Itapajé. Raquel, de início a gente quer saber o início, né? O início de tudo, da sua trajetória cristã. A gente sabe que a sua família toda foi criada no lar cristã, inclusive o pastor Pacífico, né, por muitos anos serviu como pastor, né, e também como pastor aqui da igreja de Itapajé. E a gente quer saber o início da sua caminhada cristã. Para início, vamos iniciar, né? Já nasci no lar, né? Cristã, evangélico. Sempre participei de tudo da igreja. Até hoje estou firme, né? Firmada no Senhor. E essa é a minha jornada. Meu pai, como você já falou, foi um pastor, né? Continua sendo, né? Nos nossos corações, sim, com certeza. Trabalhou em várias igrejas. E nós fomos sempre empenhados, né, na obra do Senhor. Estamos sempre servindo a Ele. Até hoje estamos aqui, né? A Raquel, como filha de pastor, né? No início. O pastor Pacífico, acho que foi quatro ou foi 5 campos? Quatro campos, né? Como era essa, até tipo assim, vocês se estabelecerem aqui em Itapajé, né? Como era essa questão de ser filha de pastor, né? A gente já entrevistou algumas pessoas que, como os filhos do pastor, a gente sabe que tem esses desafios, mas como é essa experiência de ser filha de pastor? Assim, a gente diz, filho de pastor, né? Já tem se dizer assim que a gente não é coisa assim importante e tal, não, mas é bem desafiador, né? Porque a vida de um filho de pastor é mais cobrança. É mais cobrado, né? É mais visado. Então, você tem que dar o seu melhor, tem que ir, né, bem direitinho na linha para fazer as coisas direitinho. E é a questão da visão da sociedade em si, né, do público da igreja, de ver, você é filha de pastor. Tem muita gente, né, que já fica assim muito feliz por você ser filho de pastor. Aí quem já lhe procura, ele conhece, você é filha de pastor tal. Isso é muito bom. E tem um lado muito gratificante para a gente, né? Por você ser filho de pastor. E é muito bom, mas tem um lado desafiador, né? De que você tem que realmente servir ao Senhor ali bem com integridade, bem na linha, né? Fazer as coisas direitinho, porque é muito visado, né? O olhar da sociedade, da igreja em si, é muito focado nos filhos do pastor, né? Como é que eles andam, se são obedientes, se servem realmente ao Senhor, se trabalham, se são empenhados na obra. Tem toda essa questão. E como é o desafio, Raquel? Assim, porque o pastor a gente sabe que ele é transitório, né? Passa um período. Das cidades, né? Que o pastor Pacífico, na época que era pastor, teve alguma delas que marcou, tipo assim, vocês, até a vinda aqui para Itapajé? Sim, a igreja que o pai morou, ele pastoreou, né? Aqui mais, eu gostei, eu particularmente, né, como filha, foi Forquilha. Ali foi o lugar que a gente se deu muito bem, sabe? Foi muito próspero aquele lugar. Fomos, assim, muito abençoados. E a gente passou pouco tempo lá, né? Acho que foram 2 anos e meio, se eu não me engano, essa questão. Mas é um lugar muito maravilhoso. Até hoje, né, a gente tem amigos de infância, nós temos até um grupo daqueles amigos que a gente tinha de infância, de brincar, de tudo, porque eu era criança lá na época, né? Mas foi uma igreja que realmente ficou assim nos nossos corações. Não que as outras não tenham ficado, mas sim, a que marcou mais foi Forquilha. E como foi a vinda aqui para Itapajé? Assim, a questão de nós virmos para cá é a questão de saúde do pai. Né? Ele já tinha uns problemas de saúde, já tinha acarretado muita coisa, né? Porque sabe como é a vida de pastor.
é bem acarretado, né? E tem muita coisa. E aí ele já tinha uns problemas de saúde e começaram a se agravar. Né? Quando isso começou a se agravar, então ele decidiu realmente, né, a não pastorear mais, no sentido de estar no campo. Né? Então aqui é a cidade dele, que ele é daqui, né? E aí ele resolveu voltar para a cidade dele e apenas cooperar, né, como cooperador aqui na igreja no Tempo 7. Pronto. E aí, até ia perguntar, né, se vocês eram já oriundos aqui de Tapajé, mas vocês são daqui mesmo, né? Tem uns que já saíram daqui, porque quando o pai nasceu aqui, né, casou, já teve uns, quando ele foi para o primeiro campo, já tinha uns filhos. Agora eu sou de Monsenhor Tabosa, sou natural de lá. Né? Tem uns que são, acho que uns 3 são de lá, o restante todos são daqui, tem um só de Crateús, né? Que no caso é o Eliabe, mas os outros são uns daqui, os mais velhos, e uns 4 ou 3 são de lá, de Monsenhor Tabosa. E como foi a questão do trabalho com os jovens, né? Assim, praticamente como tu passou um bom período, né, trabalhando na parte da regência aqui da UJAD, como eram os jovens, né, do início, quando tu chegou aqui, talvez, considera o templo antigo, né? Isso, quando vocês vieram para cá ainda. Era. Como eram os jovens daquela época e como foi o início do teu trabalho com os jovens, né? E se já tinha também essa nomenclatura de UJAD? Tinha, realmente, em relação a essa nomenclatura, né, já tinha, e foi assim, quando nós chegamos aqui, na época era o pastor Israel Ramos ainda, mas com pouco tempo ele saiu, já quem, né, veio pastorear foi o pastor José Félix Ferreira. E na época do pastor José Félix foi que realmente eu ingressei na mocidade como regente, eu entrei como ajudante, porque na época assim eu não tinha, né, essa intenção, era recém-chegado praticamente, era um adolescente praticamente, né, na época. E aí teve uma dificuldade em relação às regentes, né, a faltar irmãs para ajudar. E aí eu recebi uma visita em casa. Era o Moageu, na época, ele era o presidente. Aí ele chegou lá em casa me fazendo este convite. E aí eu disse que eu ia aceitar como ajudante. Aí ele disse, foi o Senhor que me mandou aqui, né? Ele disse, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Então ele me mostrou e eu vim e estou aqui para lhe fazer o convite, para você participar, ajudar a mocidade na parte da regência, porque a gente está com esse desfalque, né, de regente e a gente está precisando. E aí eu quis ainda relutar um pouquinho, né? Mas a gente é obediente, né? Quando a gente vê o Senhor está falando, então é bom a gente fazer para depois a gente não se arrepender e não pagar um preço, né? Aí eu disse, bom, pois está certo, eu vou ajudar a mocidade. Entrei como ajudante, né? Não como se fosse assim a regente em si. E aí passei o quê? 22 anos na UJAD. Uma história, viu? Cá, sabe? Muita coisa aconteceu. Vivenciei muita coisa, compartilhei muita coisa, eu vivi coisa assim que hoje os jovens a gente vê que ele tem uns que não fazem assim jus, né? Essa fase de juventude, de viver, de realmente ser bem intenso, com intensidade, servir ao Senhor, aproveitar ao máximo, né? E quando eu entrei, eu ainda era solteira na época, um pouco tempo aí eu já casei, mas fiquei lá 22 anos. Assim, foram tempos assim maravilhosos, também desafiador, né, a parte da regência, mas passaram muitas, né, minhas companheiras, não tenho nada que falar assim de nenhum, porque todos, né, foram assim bênçãos, né, no departamento de mocidade. Trabalhamos com muito prazer, nos doamos realmente. Passaram muita gente e eu permaneci 22 anos lá, né? Mas muita gente passou, muitos presidentes, muitos adjuntos, vice-presidentes, com muita gente. Tu pode citar, como a gente está com um projeto, um documentário, né? E aí tu pode citar, Raquel, o tipo dos presidentes que tu cooperou juntamente com eles. Teve o pastor Ageu, né? Foi. Aí fora eles. Iniciamos ele com o pastor Ageu, teve Danilo, teve Marinaldo, Marco Suel, teve o Leandro também, né? Deixa eu ver quem mais. Paulo de Tasso. Carlinho, né? O Carlos, o Márcio Reinaldo, acho que ele foi um adjunto na época, mas muita gente passou e a gente trabalhamos, né? Nós trabalhamos, né, com muito prazer e foram, assim, tempos muito bons. Muito maravilhoso. Eu lembro da época do pastor, acho que eu até te mandei um vídeo, né, que eu tinha encontrado
vamos dizer, dos jovens da época, né? Que estavam louvando, acho que era uma festa no Barateiro, acho que se eu não me engano, né? Que tinha tu já nessa parte da regência. E desse período, né? Como você passou 22 anos trabalhando aqui com o nosso departamento da UJAD, teve algum momento em si, ou um congresso em si, né? Dentro desses 22 anos, que tipo assim, foi aquele congresso mesmo assim que marcou, né? Que teve, vamos dizer, aqueles desafios que a gente sabe que todo congresso é um desafio, né? Todo congresso é uma luta nova, é um desafio novo, né? Que a gente enfrenta. Mas teve aquele congresso que, tipo assim, meu Deus, esse congresso aqui ficou mesmo na história. Teve muitos, né? Muitos congressos e naquela época eram 3 dias. Aí pensa uns 3 dias assim muito bons, muito maravilhosos. A gente passava o dia na igreja. Estudo bíblico, tinha tarde de avivamento, tarde de louvor, e à noite ainda tinha o culto. Aí começava na sexta, sábado e domingo, e vinha muitas caravanas de outras cidades. Aquela época tinha, né, isso, vinham, aí tinha as hospedagens, a gente trabalhava para conseguir toda a parte, né, de alimentação, tinha toda uma gincana, e era muito prazeroso tudo isso, né, e tinha esses 3 dias, mas teve muitos congressos muito bons que marcaram, realmente, mas teve um congresso que foi assim mais gratificante, foi na época que veio o pessoal de Belém, veio muita gente lá e foi assim, sabe, muito glorioso, assim, a gente passava o dia inteiro na igreja e eles muito bons, ver assim um grupo assim maravilhoso, mas teve muitos congressos marcantes, não só esse, né, mas vários. Esse foi um, né? Foi. Eu lembro de um, né, que logo quando eu entrei vamos dizer assim, para a mocidade, que tu começa mais ou menos a entender, eu lembro que era uma fardinha azul e a gente ficou, na época, tinha o colégio que o pastor Paulo Tasso tinha, né? E lá era uma das hospedagens que a gente ficou. Que esse congresso, eu até lembro, teve um estudo na parte da tarde aqui na igreja, que foi até, acho que foi o pastor Ricardo que pregou. Esse congresso, se eu não me engano, o tema era Enche tuas mãos de brasa e espalha, se eu não me engano, pela cidade. Teve, sim. Eu acho que foi o primeiro congresso em si que eu participei, assim, que foi um dos congressos que marcou, né? Como tu falou, eu lembro que nós almoçamos aqui mesmo na igreja e tinha um trabalho na parte da tarde no Paulo Esdras, né? No colégio do Paulo Esdras. E terminava, a gente tinha que voltar de novo para cá para fazer o culto. Então a gente vê, Raquel, que os jovens, vamos dizer assim, naquela época, era uma dependência total de Deus, né? Que a gente via. E fora os evangelismos, né? Que a gente fazia, né? Esses trabalhos de evangelismo que a gente fazia, Serra, Sertão. Eu vivenciei muito isso, né, também de participar desses trabalhos de evangelismo Serra, Sertão, que, de certa forma, aproximava a gente e a gente ainda fazia também a obra do Senhor. E nesse teu período, Raquel, de regência, que da UJAD, ainda te peguei, né, como regente aqui da UJAD, e eu me lembro que acho que a primeira oportunidade que me deu, que tu fez um convite, foi para a gente fazer uma programação aqui na sede. Eu lembro que a gente tinha feito uma no Pau Ferrado, e aí quando terminou essa programação, tu veio falar comigo para participar de uma da sede. E eu confesso que eu até gelei, né? Que foi a minha primeira... O texto era enorme, que a gente tinha que decorar. É verdade. Mas eram momentos tão, vamos dizer assim, marcantes, né? Que tu me deu essa primeira oportunidade. Aí no ano seguinte, no Congresso de 2010, né? Que tu também veio me convidar para fazer acho que era Jesus, se eu não me engano, numa peça. Que foi outro desafio que eu lembro desse Congresso de 2010, que para mim, assim, um dos congressos que eu me lembro que marcou muito esse Congresso de 2010. E aí eu lembro nesse dia que quando eu olhei lá de fora, que a gente tinha que entrar para fazer, que a igreja estava lotada de gente, que só tinha um espacinho desse tamanho para a gente ficar ali no meio. Eu confesso que eu tremi, né? Nunca tinha... Mas foi um momento assim muito gratificante. E nesse período de regência, qual é o principal desafio, né, da regência em si? É assim, o principal desafio que eu vejo, né, e que eu acho que toda regente ela tem esse desafio, é na questão de juntar os jovens para participar de ensaios, às vezes de círculo de oração, tem toda essa questão, né? A gente batia muito nessa tecla, tinha esse desafio, às vezes era um conjunto de 100 jovens
vinha 20, 25, 30 para um ensaio, né? E a gente ficava, né, tinha uma certa tristeza, né, no sentido de que podia, para trazer todos, né, a gente tinha que criar estratégias, e isso era o maior desafio para nós, né? Era desafiador, mas era assim muito prazeroso. Tinha esse desafio e tudo, mas muito bom, muito desafiador. Os jovens realmente, naquela época eles se doavam mais, né? Faziam mesmo assim valer a pena essa fase de juventude, de vivenciar mesmo, de buscar o Senhor. E a gente já sabe que o jovem ele tem mais liberdade, né, de servir ao Com Senhor. certeza. E como tu falou em relação aos evangelismos, lembro demais, nós andamos muito a pé. Muito a pé. Olha, subimos Camará. A serra era assim, ó, você subia assim como quase 4 pés, né? E não tinha pista, né? Não tinha pista. A gente ia assim com o maior prazer. Saíamos meio-dia, lembro demais. Tinha uma turma boa, aí saímos a Eliene, aí vinha Samuel de Brito, aquela turma toda boa, a gente subia a serra, fazia o evangelismo para a noite ter o culto. E era assim a maior alegria, a maior satisfação. Fomos muito a pé. Camará, Jorge, Lagoinha, Barateiro, essas serras assim, né, mais próximas, a gente ia todo mundo a pé. E não tinha essa questão de, eu só vou se tiver um transporte. A gente ia mesmo com muito prazer. A gente vê que, como tu falou, né? Eu me morava no Pau Ferrado, a gente cansamos de subir ali para Bom Lugar, Paraíso. A gente ia fazer trabalho de evangelismo e às vezes aconteceu uma vez e o carro quebrou, não teve como ir. Tava lá os jovens, a gente foi a pé cantando. Chegamos lá à tarde, as casas eram bem distantes, mas mesmo assim a gente foi com o maior prazer. E a gente vê que hoje, né, se tem todas as facilidades. É verdade. E a gente vê às vezes vamos dizer, a falta de prazer, né, que se tem. E tu fazendo, Raquel, um paralelo da juventude, né, vamos dizer assim, da nossa época, que a gente vê que, tipo assim, o tempo passa tão rápido, né, quando a gente vê que muita coisa mudou. Mas qual é, tipo, um paralelo que você faz entre a juventude, vamos dizer, mais velha, né, para a juventude de hoje? Eu acho que naquela época a gente se doava mais, né? Servia realmente com muita integridade, Senhor. Não que hoje não exista, né? O servir com integridade, com prazer, mas mudou muita coisa. Acho que, né, pelas facilidades, né, a mídia, tudo que se hoje existe, né, naquela época não tinha. Então a gente tinha mais tempo, eu digo assim, a gente se dava mais para o Senhor, servia mais a obra, né? E a gente fazia valer a pena, com muito prazer, com muito empenho, e se dedicava mesmo. E hoje você vê que hoje que era para eles se dedicarem muito mais pela facilidade que tem, né? E esse paralelo que eu faço, né, entre os dois. Naquele tempo você via que os jovens tinham mais prazer. Essa é uma realidade que a gente vivencia. E a gente sabe disso. Sempre tem, né? Os remanescentes, sempre tem aqueles que são mais, né? Que buscam mais, que oram mais, que leem mais, que realmente buscam para servir mesmo e ser usados pelo Senhor. E naquela época não, você fazia mesmo, valer a pena, trabalhava mesmo, se empenhava mesmo. Nós andávamos muito de pau de arara. Verdade. Naquela época, olha, os caminhões iam lotados. A gente era aquela festa, sabe? Ninguém reclamava, sabe? Quando às vezes tinha um caminhão, não tinha aqueles bancos, aí a gente ia todo mundo sentado na lateral, né, no piso do carro, segurando daqui e dali, começávamos a cantar e todo, sabe? Tinha toda aquela interação, aquele momento de louvor e era muito bom, muito gratificante. Hoje eu digo assim, eu sempre, quando eu converso, né, com alguém, com um jovem que às vezes pergunta alguma coisa, eu digo, realmente, hoje eu posso dizer que eu não tenho nada que dizer assim, reclamar, né, de tristeza de que eu não tenha feito, que eu não tenha servido, que eu não tenha participado. E é o conselho, né, que a gente sempre dá para eles é vivenciar esse momento, essa fase de juventude que é a melhor. Tem toda a liberdade, né, que eles querem, que podem, né, servir ao Senhor. E os congressos, Raquel, em si, como era a questão para unificar, né? Porque eu tô há vou fazer 6 anos, né, que a gente coopera aqui com a UJAD. E a gente vê que todo ano é o mesmo desafio de juntar, né? Verdade. Juntar. Qual é o principal
vamos dizer assim, desafio, né? Na época que você estava cooperando na questão dos louvores. Hoje em dia, de certa forma, é mais fácil, né? Tem os grupos de WhatsApp, você pega o hino ali, verdade. né? Mas como era naquela época para fazer essa unidade, né? Vamos dizer, para os congressos, né? Como tu falou, antigamente os congressos eram, eu ainda peguei, era três dias, tinha os encontros, ano, Isso. e no ano seguinte era o congresso, né? Era. Como era que era a questão da organização nessa parte da regência? Naquela época a gente fazia os CDs, né? Aí tinha os CDs, aí tinha uma equipe que ia deixar em todas as congregações, com todos os louvores, aí eles ensaiavam, mandava uma cópia, aí lá a regente, né, se responsabilizava por tirar as demais. Aí tinha um CD, tínhamos essa, né, esse trabalho de gravávamos todos os CDs. Se tivesse 40 congregação, era 40 CDs. E a gente mandava para a congregação, aí tinha os ensaios gerais. Aí no ensaio geral eles vinham, a gente passava todo aquele louvor, mas eles realmente vinham muito. Tem também essa questão, né? Sempre teve, né? Uns que são mais assíduos, que são mais participativos, tem aqueles que já são mais, né, um pouquinho mais trabalhosos e mais muito bons. Eles participavam mesmo, a gente via a igreja lotada, as congregações vinham, era muito prazeroso, muito bom. Já tinha essa barreira, né? Acho que todo podcast que a gente faz aqui, a gente sempre pergunta, já tinha essa barreira sede e congregações? Tinha, sempre. Aconteceu algumas situações, sabe, que a gente chegava numa congregação e a gente não era bem recebido. Né? Acho que ele tinha dizendo, eu não gosto do pessoal da sede, não sei o que, são isso, são aquilo outro, né? São muito bestas. Tinha essas questões, né? Mas teve uma que marcou bastante, que a gente chegou lá e a gente não foi bem recebido, né? A forma que a pessoa recebeu, a palavra que ela disse, ficou marcada, assim, para mim, né? Foi uma congregação próxima aqui, mas sempre teve essa questão. É uma barreira, né, que a gente, de certa forma, tenta quebrar, que eu acho que isso é uma coisa que se é construída, né, por pessoas, né? Porque realmente a gente vê que não se tem, né? Como a gente é um corpo, não se tem essas diferenças. E hoje, Raquel, tu olhando, vamos dizer, para esse período que você passou cooperando e vendo toda essa, vamos dizer, bonita história construída, né? Qual é a experiência que tu pode passar para as regentes hoje atuais, né? E para os jovens também hoje atual? Qual a palavra que você deixa para esses jovens? Em relação a regentes, a gente trabalhar sempre unidas, né? Tem que ter essa união em comum, né? Trabalhar, se for 3 trabalharem unidas, não ter isso, eu sou a primeira, eu sou a segunda, não, todas são a mesma coisa. Nunca tive esse problema nessa questão, né? E ser empenhada realmente na obra, orar, né? Pedir ao Senhor a direção, sempre na parte dos louvores, para o Senhor direcionar, para que sejam louvores realmente que venham, né? Falar o coração, tanto da igreja em si, como se algum ouvinte que esteja, né, presente naquele momento do culto. Então, tem essa questão de regentes, trabalhei 22 anos, hoje posso dizer que me dei muito bem com todas. Se alguma tem alguma coisa, até hoje eu não soube, né? Mas quando me encontram é a maior felicidade. E já tenho muitos convites, né? Eu mesmo a convidei. Eu digo assim, eu penso, né? O meu pensar, eu digo assim, eu acho que essa parte de regência, acho que o que eu tinha de fazer eu já fiz. Né? Eu sei que o Senhor tem uma grande obra na minha vida, Ele tem um plano, tem um projeto. E eu sei que na hora certa esse projeto, essa obra, ela vai acontecer. Eu acho que é um pouquinho a mais, no sentido de não ser uma regente, né? Mas ele sabe todas as coisas, e no momento certo eu sei que isso vai acontecer. E porque muita coisa acontece na nossa vida, né? Com certeza. Muita coisa que você não achava que não ia acontecer, mas acontece. E às vezes um pouquinho a obra ela atrasa um pouco, né? Às vezes até por nós mesmos, né? Mas eu acredito que na hora certa tudo vai acontecer. Mas eu acredito que a minha parcela, a minha contribuição em relação aos jovens, à mocidade, eu dei o que eu pude fazer. Eu me doei bastante, realmente, porque eu sempre gosto de fazer valer a pena e gosto de fazer jus, né? A obra do Senhor, principalmente quando você é chamado, você realmente faça, né? Por merecer aquilo, a obra do Senhor. Não faça por ninguém, para mostrar para ninguém, mas faça para o reino.
para que o reino venha crescer, né? Que a obra do Senhor ela venha cada dia mais prosperar e que a bênção do Senhor esteja naquele, né, naquele departamento, naquele local que você foi colocado. Então, essa é a minha palavra em relação às regentes, né? Trabalhem sempre unidas, busquem mais o Senhor, orem sempre em comuns, comunicando uma a outra, fazendo tudo para que em prol do reino, né? Para que o reino cresça, que ninguém apareça, mas que o Senhor ele apareça sempre, Com certeza. né? E você vendo, vamos ver, os jovens que passaram, que trabalharam contigo, hoje muitos deles estão aqui ainda, são dirigentes de congregação. E qual é, tipo, a sensação de ver aquele, tipo, muitos, acredito que muitos, né? A gente tem, tipo, Janildo, Joaquim Mário. A gente for citar aqui, são vários. E qual é a Maxwell, né? Muito bom. Qual é, tipo, a sensação, né? Tu vendo que esses jovens, vamos dizer, passaram por ti, tu teve uma parcela na vida espiritual deles. Qual é a sensação? Eu fico feliz, sabe? Até hoje me chamam tia Raquel, né? Muitos me chamam ainda tia Raquel. Aí eles, até uma delas, a esposa de um deles, disse assim: você não tem vergonha, meu filho, de estar chamando ainda tia Raquel, já numa idade dessa? Aí eles, mas ela foi minha tia Raquel. Então a gente se acostumou e até hoje eu sou chamada assim e eu fico feliz, sabe? Para mim é gratificante saber que realmente foi assim uma contribuição que eu dei para o reino, para a obra do Senhor e que marcou, né? Deixou vidas marcadas, vidas abençoadas. Porque o Senhor ele faz isso nas nossas vidas, né? E eu fico muito feliz quando vejo eles, vejo onde eles estão, o que eles conseguiram, onde eles chegaram. E a gente vê assim que o Senhor ele fez coisas grandes, né? Na vida deles, na vida de muitos, né? Que já passaram, que uns já foram embora, outros casaram. E a gente a gente passou pela vida de muitos jovens, muitos jovens. Já chegamos aqui na sede ter mais de 100 jovens no conjunto da mocidade, né? Isso era, assim, gratificante demais quando a gente vê tudo isso. E a gente fica feliz, eu fico muito feliz quando vejo esses jovens, né, já com a vida que eles têm hoje e que a gente vê que realmente o Senhor tem trabalhado na vida deles, tem usado eles, aonde eles vão, né, eles fazem a obra do Senhor. Meu conselho que eu deixo para jovens, para a nossa juventude, é que eles continuem firmes, fazendo realmente valer a pena essa fase de jovens, porque é a melhor fase de servirmos ao Senhor. Que realmente se doem bastante, busquem mais, orem mais, vivam com intensidade toda essa fase, porque não tem fase melhor de servirmos ao Senhor. Por quê? Porque o jovem tem mais liberdade para servir ao Senhor, não tem tantas preocupações que um casado tem, né? Então, por isso, esse é o meu conselho, que vocês continuem firmes, vivam com bastante intensidade, se doem mesmo, compartilhem, vivenciem cada momento, cada segundo, porque não tem coisa melhor. E quando você passar para outra fase da vida, você vai ter propriedade em dizer: realmente eu servi ao Senhor, tudo que me veio, né, para usufruir, eu fiz valer a pena, eu fiz jus. Isso é muito gratificante, que você vai ter muita experiência para contar, coisas boas que você vivenciou no seu período, na fase de jovens. Então esse é o meu conselho que eu deixo para vocês, que o Senhor continue abençoando vocês, guardando, protegendo, que a vida de vocês sejam guiadas, né? Os caminhos sejam direcionados pelo Senhor. Que Deus abençoe a cada um poderosamente.